O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste tempo pascal, continuamos refletindo sobre a presença de Jesus no meio de nós. E reparemos que o Senhor vem até nós, trazendo-nos a sua palavra, e somos chamados a escutar esta palavra não só na perspectiva do Cristo que pregava, enquanto ainda estava sobre a terra, antes da paixão, morte e ressurreição, e ensinando, convidava os seus ouvintes a segui-lo nessa terra. Essa perspectiva seria muito estreita, muito reduzida, pois entendamos que aquilo que Jesus ensinou enquanto ainda estava na terra continua tendo validade, e uma validade ainda maior, mais abrangente e poderosa depois da sua ida para junto de Deus. Isso se realiza porque Jesus, ao ter sido sepultado e ter passado pela mansão dos mortos, continua a sua missão. E entendamos que neste mistério da Páscoa está a maior profundeza do pastoreio do Senhor, que continua a nos pastorear, inclusive depois da morte, inclusive depois de passar pelo crivo da existência humana, mais terrível de todos, que é o fim da vida fisiológica, biológica, terrena. E é nesse sentido que o pastoreio de Jesus, na perspectiva pascal, nos apresenta essa caminhada que nos leva para o céu. E as ovelhas são aquelas que escutam o pastor, que obedecem. Portanto, cabe a nós corresponder à mensagem de Jesus. E ao ouvirmos a sua mensagem e o seguirmos, ninguém nos fará perder-nos, ninguém nos arrebatará da mão do Pai, como o próprio Jesus nos disse. Então nós, como seguidores do Senhor, somos chamados a avaliar se de fato somos seus ouvintes, se de fato escutamos o que Jesus ensina, pois o discípulo é aquele que escuta o Mestre e, além de escutar, o segue. Se escutamos a Jesus e não o seguimos, vivemos como aqueles que estudam sobre muitas coisas e não as praticam. Uma desgraça e algo muito terrível é um catequista que não vive a fé que passa aos outros. Nesse caso, ele é um mero transmissor de conhecimento, mas não alguém que dá testemunho da sua vida e da sua fé. E por isso, nós como cristãos queremos ser discípulos, queremos ser seguidores, queremos ser estas ovelhas, que somos chamados a ter um ouvido atento, ouvido sintonizado com aquilo que o Senhor diz.
E por isso, ao escutar o que o Senhor nos diz a cada dia, a cada manhã, como diz o profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 4, temos então a certeza de que o que o Senhor nos ensina não é em vão e não nos abandonará no meio do caminho. Como seguidores, como ovelhas, precisamos perceber o que nós temos escutado, qual é a autoridade, qual palavra, qual voz que não podemos passar o dia sem ouvi-la. Alguns são ovelhas do horóscopo, outros são ovelhas da boa sorte, de pensamentos positivos, de motivação, e não passam o dia sem escutar essas coisas. E nós? Aqui temos escutado, quem temos escutado? Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia, porque lá estavam vivendo como o Cristo. O cristão é aquele que significa outro Cristo, ou aquele que é ungido no ungido, porque Cristo exatamente significa ungido, unção. E nós, como crismados, somos sim cristãos, porque no Cristo somos ungidos pela graça de Deus. Mas o que de fato vai demonstrar se nós somos ou não de Deus vai ser as nossas obras. As obras de Jesus demonstravam que ele era de Deus, mas alguns ainda queriam tirar a prova por palavras, porque quando eles escutassem de Jesus, eu sou o Messias, eles não precisariam mais fazer discernimento, não precisariam mais se questionar e achariam que já bastaria essa palavra, mas o Senhor pede para que reconheçamos as ações de Deus pelas obras, pelo discernimento e não somente pela propaganda. Existem muitas coisas, muitas pessoas, muitas realidades por aí que são anunciadas como boas, mas se os frutos não comprovarem que de fato o são, tudo isso não passa de uma mera e boa propaganda para vender o seu produto. Jesus, ao falar de si, não precisa exagerar e nem aumentar sobre a realidade, porque aquilo que ele prega nos conduz para o céu e ele mesmo vive isso em primeiro lugar. Então nós, como cristãos, temos vivido aqui no Santuário da Misericórdia, lá na nossa casa, na nossa cidade, no nosso trabalho, como outros cristos. Em outras palavras, somos nós cristãos a presença viva de Jesus Cristo lá onde estamos? Ainda é tempo de conversão. A misericórdia do Senhor se estende para nos fortalecer e para buscarmos um testemunho, uma busca, uma sintonia ainda maior com aquilo que é de Deus. E se a nossa vida não representa a presença de Jesus ainda, busquemos com mais força, com mais firmeza essa fé, para demonstrarmos que de fato somos discípulos, somos ovelhas que seguem o Mestre, seguem o pastor. E para seguir o pastor precisamos escutar a sua voz. Ao escutarmos a voz do Senhor na oração, na Bíblia, na Sagrada Liturgia, estaremos também formando o nosso coração, porque entendamos, em muitas realidades nós temos algumas missões que nos são confiadas e que se assemelham sim à missão do pastor. O pai de família, a mãe de família, o catequista, o professor, até mesmo aquele amigo influente lá no grupinho, o coordenador do grupo, ele é também pastor a seu modo naquele âmbito onde exerce um cargo de liderança. E ai do grupo, ai da família, pobre daquela realidade onde o representante não segue a voz de Jesus. Pior ainda, quando os encarregados como pastores na igreja não escutam essa voz. Cada um de nós é chamado em primeiro lugar a ser ovelha, a ser discípulo. Rezemos então para que isso se realize em nós, para que quando for confiado a nós algum cargo de chefia, de pastoreio, vamos dizer assim, estejamos nós, de fato, como fiéis discípulos, como fiéis ovelhas seguidoras
do único e eterno pastor que é Jesus. Pois somente seguindo Jesus passaremos também pelo sepulcro e pela morte. Pois Ele nos conduz às farturas não somente deste mundo, mas sim da vida eterna. Os prados e campinas que Ele nos promete, acima de tudo, são a realidade divina, a realidade do céu. Peçamos essa graça e também essa fidelidade, essa sintonia do nosso coração com o ensinamento de Deus.